Olá, João Cursino, já fiz vários vídeos, sobre as semelhanças que existem entre o idioma guarani e o idioma hebraico. Que o idioma guarani é o idioma que mais se assemelha ao hebraico. Isso inclui inclusive todos os estados do Brasil, como Goiás, que é povo forte nas duas línguas, Alagoas, Al-Goiás, que é mais acima, mais elevado, mais espiritualizado que o povo forte. Isso é a referência que os guaranis fazem ao povo Kamaiuara, que são povos com trabalhos de Kabbalah, como que quando uma pessoa está morrendo e ela ainda é jovem, tem filhos pequenos, muda o nome dela para confundir o anjo da morte. Isso é uma coisa que só os judeus e os Kamaiuaras, que é um dos tantos grupos indígenas do Brasil, fazem esse trabalho. Goiás, Alagoas, Pará significa vaca. O nome Ariê ou Aritana é muito bonito isso, porque Ariê significa fera. Fera em Guarani. Enquanto que em hebraico, Ariê significa leão. Paraíba significa para onde a vaca vai. Brasil é Barzel, em hebraico significa ferro. O rio Solimões é a nascente do rio Amazonas. Aliás, Amazoná em hebraico, fonte de alimento. Birkat Amazônia, a bênção que a gente faz depois do alimento. E, bom, quando eu estava na Amazônia, são muitas histórias, tem que ver meus vídeos para ver. Bom, então, sobre os índios terem uma origem judaica, você tem que ver as filhos e os grupos indígenas. E os Guaranim e os Kamaiuaras, conforme você vê nos meus vídeos, conforme você vê historiadores falando no YouTube, conforme você pode ir na USP, pegar na biblioteca a tese de mestrado de Orlando Vilas Boas, sim, os índios Guarani e Kamaiuara têm uma origem judaica, sim, mas isso não tem nada a ver com o Brasil colônia ou com o século XVI. Isso é uma coisa mais antiga, mais milenar, mais da época como os incas, que faziam barcos de totora, que são da mesma composição e do mesmo jeito que os egípcios antigos faziam. Ou seja, isso é muito anterior. Mas sim, existe relação entre alguns grupos, filhos indígenas do Brasil. O próprio nome Guarani, Guerani, eu sou estrangeiro. E os rituais também que eles fazem, sim, tem muito judaísmo entre alguns grupos indígenas judaicos. Já fiz vídeo também sobre isso.